Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula, tá? Hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021, aula de História. Esteja com seu livro de História aberto na página 26. Nós vamos estar falando hoje sobre a pré-história. Livro de História, página 26 até 31. Trouxe a data 10 de 3 de 2021. Esteja colocando essa data aqui em todas as páginas, desde a 26 até a 31, tá bom? É bom que você esteja aí marcando a data na página do seu livro. Pré-história. Atualmente, o nosso planeta, a Terra, nosso planeta Terra, tem quase toda a sua superfície habitada por pessoas, com diferentes costumes, tradições, culturas, etc. Cada povo tem sua história social. Essas histórias foram contadas com o passar do tempo, e por meio delas é possível diferenciar o tempo histórico que marca cada período. Mediante estudos arqueológicos, pode-se desenvolver os primeiros fatos desse período. Lembra que estudamos na aula passada o tempo cronológico e o tempo histórico? Os historiadores trabalham com o tempo histórico. Eles vão contando a história de acordo com os achados, de acordo com aquilo que eles encontram, não é, nas escavações, enfim. Né? E o tempo cronológico é o tempo que conta aí as horas, os dias, os meses, os anos, tá bom? A pré-história corresponde ao período anterior ao da invenção da escrita. Naquele período, os homens eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa e se abrigavam eventualmente em cavernas, em momentos de frio, à noite, etc. Ou seja, os homens eram nômades. Sabe por quê? Porque naquela época eles ficavam em um determinado lugar, né, na natureza. Então eles precisavam se alimentar. Enquanto a natureza ali daquele espaço físico, daquele lugar em que ele estava, né, estava oferecendo alimento a eles, ele estava próximo a um rio, próximo ao mar, ele estava pescando, não é? Ele estava próximo a alguma fruta, alguma árvore que desse fruta, né? Enfim, ele estava ali conseguindo alimento. Se ele pudesse caçar ali em volta, ele estava se alimentando. Mas quando aquela área ali não fornecia mais alimento para ele, ele então se mudava dali. Então, o homem da pré-história, ele é considerado nômade porque ele não tinha residência fixa, tá bom? E é aqui como diz, ele se abrigava em cavernas, ou seja, ele morava em cavernas, tá bom? Para se aquecer do frio, da noite, da chuva, né? E quando ele se mudava, ele tinha que encontrar caverna, ou uma caverna para onde ele ia, né? Ele tinha que ficar indo procurar um espaço legal e voltando, indo e voltando, até que ele encontrasse um lugar que ele achasse que era realmente bom, então ele ia, tá bom? Caçadores e coletores dominam o fogo. Sim, olha só. A descoberta do fogo foi uma grande descoberta. Foi uma descoberta do tempo do homem das cavernas. Porque antes da descoberta do fogo, era difícil para eles, tá bom? Afugentar animais, era difícil para eles criar armas mais eficazes, mas com a descoberta do fogo, até para se aquecer, foi legal. No começo de sua jornada, o ser humano se abrigava em cavernas naturais. Usava instrumentos de madeira, de ossos. Estejam marcando, tá? Que é importante esse início aqui. Usavam instrumentos de madeira, de ossos e principalmente de pedra. Esculpia esses utensílios batendo pedra nos materiais até obter os objetos que desejavam, como lanças, arpões e cabeças de machado. Essas ferramentas, por sua vez, serviam para cortar frutos das árvores e abater animais, para extrair a carne, para se alimentar, e a pele para se agasalhar. Sim, o homem da pré-história, né, que muita gente chama de homens das cavernas, o homem da pré-história, ele usava como vestimenta a pele dos animais, tá bom? Para ali estar cobrindo a sua pele. Esse modo de vida permaneceu o mesmo até o momento em que a humanidade descobriu como manipular o fogo. A partir dessas descobertas, a vida dos seres humanos mudou bastante. Podiam se aquecer durante a noite sem depender apenas de agasalhos de pele, ter luz quando quisessem, assustar predadores
podiam invadir suas cavernas e cozinhar a carne, que se tornava mais saborosa. Ou seja, com a descoberta do fogo, o homem se sentiu mais realizado, ele se sentiu mais forte, porque ali ele pôde afugentar animais, ali ele pôde, enfim, porque, deixa eu explicar melhor. O homem das cavernas, quando chovia e tinha aqueles trovões, e, os relâmpagos, os raios caíam na terra, né, e pegava fogo na floresta, eles também se assustavam, não era só os animais não, tá? Ele também se assustava, ele também tinha medo do fogo. Então ele também fugia, porque ele tinha medo, ele sabia que queimava, ele sabia que machucava, ele sabia que destruía aquele local ali. Então, ele também tinha medo, mas quando ele aprendeu a manipular o fogo, ou seja, quando ele aprendeu que se ele esfregasse uma pedra na outra, ele ia conseguir fogo ali, colocar fogo, juntar gravetos secos, e estar ali acendendo fogo, ele foi descobrindo, e dia após dia, ele foi aumentando aí, descobrindo como estar utilizando, porque por isso o livro traz a manipulação do fogo. Ele aprendeu a fazer muitas coisas através da descoberta do fogo, tá bom? Como manipular o fogo. No período paleolítico, depois da descoberta do fogo, o homem modificou o ambiente, espalhou-se pelo mundo e impôs seu domínio sobre os animais. Sim, ele se sentiu forte. No período neolítico, já sabendo plantar, passou a cultivar a terra e se agrupar em comunidades. Ele conheceu outros humanos, então eles foram ali aprendendo que eu posso ser amigo dele, eu posso viver junto a eles, não é? Então eles passaram a ficar juntos. Vamos nos mudar, mudavam todos juntos. Vamos ficar, ficavam todos juntos. Começaram a ter um espírito de liderança, enfim, foram construindo aí as primeiras comunidades, tá bom? E a comercializar o que produzia. Também começou a criar gado, a armazenar os cereais, a construir casas e a tecer suas roupas. Aqui já passando um pouco, tá? Do período da pré-história. Surgiram as aldeias e vilas. Posteriormente, na Idade dos Metais, com o aumento da produção, surgiram as primeiras cidades e com elas o comércio de materiais, de objetos de artesanato. Os homens das cavernas faziam bonitas figuras em suas paredes, representando os animais e as pessoas da época, com cenas de caças e rituais religiosos, as chamadas pinturas rupestres. As pinturas rupestres, coisas importantes que aconteciam, eles iam lá e desenhavam, entende? Então, eles caçavam, né? Um animal muito grande, um urso, um animal, eles conseguiram vencer, romper aquele perigo ali. Eles iam lá e desenhavam. E muito lindo isso, né? Já ter a ideia de desenhar aquilo ali. São chamadas pinturas rupestres, as pinturas foram encontradas dentro de cavernas. As regiões onde são encontrados os traços desses homens se chamam sítios arqueológicos. O maior sítio arqueológico do Brasil fica na Serra da Capivara, no estado do Piauí. Ai, lugar lindo, né? Sonho visitar um lugar desse. Em Pernambuco, descobriram-se várias cavernas que formam um sítio arqueológico. Nessas cavernas, os pesquisadores descobriram as pinturas e os objetos deixados pelos povos primitivos da região, principalmente no Vale do Catimbau, que abrange os municípios pernambucanos de Ibuíque e Inajá, Tupá, Natinga e Ibimirim. Os homens das cavernas também faziam esculturas de madeira, ossos e pedras. Os cientistas estudaram esses objetos e pinturas e descobriram como viviam aqueles povos antigos. Tá aqui algumas pinturas, a imagem ficou, acredito que no seu livro você possa estar vendo melhor, né? Mas aqui, olha só, tem desenhos aqui, olha, de animais, tá vendo? De um homem empunhando. Tá vendo aqui? São as pinturas aqui nas paredes da caverna, tá? O sedentarismo. O fogo ajudou a atingir uma estabilidade que o homem jamais tivera até então. Então, o homem nômade, ele não tinha residência fixa, não é? Já o homem sedentário, ele entendeu, depois da descoberta do fogo, depois que ele descobriu que ele poderia viver em grupo, depois que ele descobriu que ele poderia criar gado ao invés de encontrar, não é, o boi ou a vaca, matar e extrair a carne, ele poderia juntar ali uma fêmea, um macho e ali ir criando
não é? Para que eles se reproduzissem. Quando ele começou a ter essa visão, ele passou a ser sedentário. Tá? Então, o sedentarismo significa que o homem fixou residência. Ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Tá bom? Com o tempo, o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio favoreceu o fim do nomadismo. Uma teoria bastante aceita é que o homem, pela observação, aprendeu que sementes que se infiltram no solo germinam e viram plantas que davam frutos, resolvendo então reproduzir essa façanha. Enquanto isso, também começou a perceber que é mais fácil juntar e procriar animais para o consumo próprio do que se aventurar na natureza à procura de caça. Com isso, a necessidade de se mudar de tempos em tempos da região foi deixada de lado. O homem passaria a se fixar em um único local, geralmente próximo a rios, lagos e mares. Essa fixação territorial chamamos de sedentarismo. Sim, porque estar aí próximo de rios, mares e lagos, ele poderia estar cuidando da higiene pessoal e ele poderia estar pescando, tá bom? O homem primitivo, ele pensava muito na alimentação. Então, ele estar próximo de rios, mares e lagos, ele pensava mais em estar pescando, mas também de estar, né, próximo a rios, estar aí tendo ali a água para beber também, tá bom? Desenvolvimento dos metais. Com o desenvolvimento de práticas mais eficazes de agricultura e criação de animais, os grupos de pessoas foram crescendo de forma que pequenos bandos nômades perderam espaço para as primeiras comunidades fixas, as aldeias. Essa estabilidade e a vida comunitária permitiram que alguns povos descobrissem que podiam usar o fogo para moldar os metais e, com eles, desenvolver utensílios e enfeites diversos, além de armas usadas tanto na caça como no combate contra outros povos. Gente, o tempo é tão curto, tanto para falar. Os primeiros grandes povos, com a manipulação do fogo, o sedentarismo e as ferramentas de metal, houve condições para pequenas aldeias se desenvolverem em grupos cada vez maiores de pessoas habitando a mesma comunidade. Eles foram se juntando, à medida que as pessoas foram chegando, oi, pode ficar, tô chegando, pode ficar. E assim eles foram formando aldeias, tá bom? Legal, né? Deixou de ser nômade, passou a ser sedentário e passou a criar vilas. E ali todos que chegavam, nem todos, tá? Alguns chegavam, não se davam e iam embora procurar alguém que fizesse parte ali, até porque somos seres humanos, nem sempre nos damos onde ficamos, não é verdade? O ser humano sempre gostou de encrenca. Vamos lá. Registros apontam que a região Mesopotâmia, tá bom? Aqui, ó, olha só, região Mesopotâmia, tá? Entre o Nordeste da África e o Oriente Médio, foi a primeira a desenvolver grandes cidades, graças à sua localização entre vários rios e terras férteis. Chama-se essa região de crescente fértil, aqui, ó. Crescente fértil é aqui, tá? Por sua semelhança com a Lua na fase quarto crescente. Desenvolvimento do comércio e do dinheiro, já estou na página 29. Com a criação das ferramentas, foi possível se desenvolver trabalhos cada vez mais avançados. De início, para ter as coisas que desejavam, as pessoas se valiam de trocas. Normalmente, trocavam o que sabia produzir pelo que queriam obter. Se trata do escambo. Eu tenho um frango, você tem o quê? Ah, eu tenho milho, vamos trocar? Ah, eu tenho peixe, você tem o quê? Eu tenho banana, vamos trocar? Eu tenho frutas e eu tenho legumes, vamos trocar? Isso chamava escambo, tá bom? Era o comércio da troca, tá bom? E para adquirir algum bem, a pessoa precisava primeiro encontrar alguém que tivesse tal bem e ao mesmo tempo quisesse adquirir o bem que estava sendo trocado. Ou seja, troca comigo? Não, eu não quero isso. Você não era obrigado a trocar. Se você não queria, você buscava, eu quero milho. Eu tenho peixe. Quem tem milho? Ele tem. Eu tenho peixe. Ah, mas eu não quero peixe. Não era fácil assim também não, tá? Ah, eu tenho milho, mas eu não quero o seu peixe. Você quer o quê? Ah, eu tenho milho, mas eu quero fruta. Então, aquele que tem o peixe tinha que procurar alguém que tinha fruta e que quisesse o peixe dele. Para então estar trocando, voltar lá com a fruta e trocar com aquele que tinha o milho. Mas devia ser legal, né? Não havia dinheiro, tá bom? Mais adiante iria se desenvolver uma forma de evitar a necessidade de todas as negociações, ser uma troca de bens, o dinheiro. Então foi quando finalmente aconteceu o dinheiro. Aqui os homens representando a troca.
tá? Por exemplo, 10 ovos de galinha valeria uma peça de dinheiro, enquanto uma galinha que produz ovos valeria 5 peças de dinheiro, sim. Para que eu vou comprar ovo? Se eu posso comprar a galinha, né? E então a galinha vai estar pondo ovo ali para sempre, né? Para sempre, enquanto ela vive, né? Mas eu não sei como eles pensavam quanto a relação a isso. Vocês vão estar fazendo a atividade aí da página 30 e 31, tá bom? Eu trouxe aqui a correção das atividades. O tempo é curto, não posso avançar muito, senão o YouTube me trava, tá bom? E fiquem com Deus, espero que tenham gostado da aula. O tempo é curto e eu falo demais. Grande beijo para vocês e até amanhã. Tem outra aula, tá? De geografia. Esteja assistindo as duas. Tchau!